Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é oferecido pela congregação Beit Mashiach, sempre tocando assuntos que sejam pertinentes à vida dos messiânicos. E hoje vamos tratar sobre um tema que realmente é significativo. Encontramos com frequência esta frase ao lermos a Torá: e veio o Espírito sobre eles. Então este é um assunto que na realidade é pouco comentado no meio messiânico, mas que é repleto de importância, tendo em vista que é uma experiência que não se perdeu no tempo, ainda hoje é válida. É a ação do Ruach HaKodesh sobre as nossas vidas. Bem, a primeira referência que temos sobre a existência do Ruach está no verso 2 do primeiro capítulo de Gênesis, como é bem conhecido. Ele é citado como estando presente na criação da terra, ainda que não seja descrito em que ele atuou. Já a primeira referência da sua atuação na vida do homem, nós encontramos lá no livro de Bereshit, então Gênesis, capítulo 6, verso 3, que diz assim: então disse o Eterno, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Aqui o Eterno cita a sua parte que age na vida das pessoas e a consciência do homem. É a primeira referência que nós temos do conflito carne contra o espírito. Bem, a nossa próxima referência é a que encontramos agora em Êxodo, capítulo 31, versos 1 ao 3, que diz assim: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Aqui vemos o Eterno capacitando um ser humano para realizar uma obra digna dele, do Criador, dando uma capacidade artística incomum, muito acima da capacidade humana. Isso é atividade do Ruach. A próxima referência que nós vamos encontrar está em Números 11, verso 17. Diz assim: eu descerei e falarei com ele, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Aqui, a ação do Ruach tem a ver com a capacitação para administrar algo acima da competência do homem. O detalhe também está em que não há limites para a atuação do Espírito. Da forma como ele age em uma pessoa, ele pode agir em muitas outras mais. Na sequência do texto, nós vemos que a ação do Espírito pode se tornar visível, de forma que se torne inquestionável a sua atuação sobrenatural sobre o ser humano. Na sequência, então, de Números 11, verso 25, diz assim: o Eterno desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então, olhem bem, não é que Moshe ficou sem o Espírito, mas do mesmo Espírito que havia em Moshe, foi distribuído também com mais 70 pessoas. E um detalhe: o fato de Ruach ter falado através deles não os tornou profetas. Foi um evento único sobre aquele grupo.
Eles profetizaram, mas não se tornaram profetas. É interessante notar que o Ruach não restringe a sua atuação ao povo de Israel, e nem a restringe a pessoas santas e perfeitas. Ele usa quem ele quer. Por exemplo, em Números 24, versos 1 e 2. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Nós sabemos que Balaão não foi um homem aprovado pelo Eterno, ainda que, sendo um gentio, ele era conhecido por receber a palavra do Eterno para a justiça entre os homens. Então, o Eterno usa quem ele quer. O Espírito de Deus tem liberdade de agir sobre quem quiser. Uma coisa é certa, a unção do Ruach não é hereditária. Se fosse hereditário, então os filhos de Moisés seriam escolhidos para levar o povo depois da morte de Moisés. Mas a unção foi transferida a um escolhido do Eterno. Deuteronômio 34, 9 diz assim: Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Todo o povo viu que a unção estava sobre Josué e o aceitaram como o cabeça sobre eles. Sobre os filhos de Moisés, não temos nada mais citado. Simplesmente eram filhos de Moisés. Bem, temos também um exemplo de unção do Ruach para preparar um guerreiro. Lá em Juízes, capítulo 6, verso 34, ele diz assim: Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Então a unção não foi para torná-lo hábil com a espada, mas para vencer sem usá-las. Assim como muitos outros foram usados de forma semelhante. Então conhecemos a história de Gideão. Por mais que estivessem dispostos a pegarem espadas, não foi assim que o Eterno deu vitória a Israel. Bem, não apenas com inspiração, o Ruach age sobre as pessoas. Lá em Juízes, capítulo 14, verso 6, nós encontramos esta frase: O Espírito do Eterno apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que ele fizera. Sansão, ainda jovem e imaturo, já experimentou uma força física sobrenatural dada pelo Ruach. Bem, também o profeta Samuel, ele recebeu a incumbência de ungir a Saul como líder em Israel. E para isso haveria a confirmação do Ruach. Então nós vamos ler em primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versos 5 e 6, que diz assim: Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe e será um novo homem. Samuel mandou que Saul fosse
em meio a um grupo de quê? De profetas que já estavam adorando a Deus e que ele haveria de ter uma experiência com o Espírito de Deus naquele lugar. Então, ele foi, profetizou, também não se tornou profeta por causa disso, mas houve um sinal de que o Eterno estava realmente agindo sobre ele. Então, com essa experiência com o Ruach, tudo mudou na vida do futuro rei de Israel. Muita coisa mudou. Contudo, muitas coisas iam ainda mostrar como age o nosso Deus. No livro ainda, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 13 e 14, dizem assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Eterno apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Eterno, o atormentava. O rei Saul pecou. E o profeta Samuel foi direcionado para ungir a Davi como o futuro rei. E nesse momento o Ruach passou a habitar nele para capacitá-lo. Nesse meio tempo, o Ruach foi retirado de Saul, tornando então aquele rei inútil para o Eterno. Sabemos que Davi já era um homem tocado pelo Espírito, mas agora havia uma unção especial e tornaria Davi mais do que aquele pastor que tomava conta das ovelhas do seu pai no campo e ali dedilhava sua harpa entoando louvores ao Eterno. Agora, o Espírito de Deus o preparava para algo muito especial. Uma importante atuação do Ruach é o de transmitir a mensagem do Eterno através de profecias. Então vamos ver aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 2 e verso 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Eliseu conhecia muito bem os detalhes da vida do profeta Elias, porque andavam juntos, e sabia que não poderia profetizar por sua própria vontade. Por isso ele pediu para receber a mesma unção do Ruach que ele conhecia na vida de Elias. O rei Davi não era exatamente um profeta, mas já sabia o quanto era importante a presença do Ruach que ele recebeu na unção que Samuel tinha feito. No Salmo 51, verso 11, ele diz assim: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi valorizava a presença do Ruach em sua vida. O Ruach age para nós ouvirmos a palavra do Eterno, como diz lá em Ezequiel 2, verso 2. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e eu vi aquele que me falava. Então, quando o Ruach entra em nós, ele produz ação. No caso de Ezequiel, foi ele ficar em pé. Então, algo acontece quando o Ruach entra em nós. Se alguém imagina que a atuação do Ruach se restringe só a esse período dos profetas, está redondamente enganado. Lá no profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas
derramarei do meu espírito naqueles dias. O profeta recebeu a mensagem de que o Ruach não somente será dado às nações não israelitas, como será destinado ao seu povo no futuro distante daquela época que Joel profetizou. Bem, ao adentrarmos no Brit Hadashah, um dos primeiros eventos sobre o Ruach é citado, então o Ruach é citado no chamado de Yohanan, né, João, quando foi revelado ao seu pai Zacarias sobre o seu nascimento. Lucas, capítulo 1, verso 15, diz assim: pois será grande aos olhos do Eterno, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Primeira referência que nós temos sobre o Ruach, no Brit Hadashah. Nós lemos, então, no texto deste capítulo, que a palavra usada para informar o sacerdote foi diferente da linguagem posteriormente utilizada com Yosef. Nós vamos ver mais que uma frase que Yosef ouviria: Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. João seria filho de Zacarias e de Isabel, mas o Eterno já o conhecia, já conhecia Yohanan, e revestiu do Ruach antes de nascer. Mas vamos ver então como houve uma mudança da linguagem. Depois então dessa experiência com Zacarias, temos a experiência de Miriam. Em Lucas, capítulo 1, verso 35, diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Enquanto que Zacarias, a palavra veio sobre ele, Isabel, sua mulher lhe dará um filho, seria filho de Isabel e de Zacarias. Mas presta atenção aqui no que ele disse a Miriam: aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Não disse que era filho de Miriam. No texto original do grego, nós podemos entender como o poder do Altíssimo a envolverá com uma influência sobrenatural, dando a entender que o Ruach realizaria uma ação física de geração de um corpo humano, como nós podemos então depreender do texto de Mateus 1, verso 20, que diz assim: mas depois de ter pensado nisto, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse a José: José, filho de Davi, não tema receber Miriam como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Vamos fazer uma pequena análise exegética. Em nenhuma parte do texto que nós lemos foi usada a palavra criar. O Eterno não criou o Messias em Miriam, mas estaria a palavra gerar. No grego, está na voz passiva para ser gerado. Bem, eu não vou me atrever a pronunciar do grego, porque eu não estou apto para isto. O texto grego diz o que é gerado nela. É assim que diz a expressão, que é gerado dentro de Miriam. Então, o anjo não disse para José que o que estava nela era filho dele. Então, a geração de Yeshua foi uma ação integralmente realizada pelo poder do Eterno. Não dependeu nem de Miriam, nem de Yosef. O Eterno usou Miriam. Vamos utilizar isso. Modernamente, nós conhecemos como
barriga de aluguel. Obviamente que o Eterno não pagou nada para Miriam, a não ser o privilégio dela poder gestar o Filho de Deus. É importante notar a atitude de Miriam. Lá em Lucas, capítulo 1, verso 38. Respondeu Miriam: sou serva do Eterno, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ela aceitou sem questionar a ação do Ruach. Isso é uma condição pétrea para alguém ser usada pelo poder de Deus como filho. Ser disposto a servir sem questionar. É interessante notar que nunca foi usada nenhuma palavra que denotasse, então, que a criança fosse filho do casal, por nenhum anjo, mas somente filho do Eterno. Entendo eu que isso é significativo. Observemos que até mesmo Yeshua precisou ser cheio do Ruach durante o seu ministério na terra. É algo interessante, mas está escrito. Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Yeshua, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante estes dias e, ao fim deles, teve fome. Alguns intérpretes equivocados podem entender que, se ele precisou do Ruach, significa então que era homem e não um ser divino. Mas essa interpretação está longe da verdade, pois o texto bíblico mostra claramente que o Messias deixou a sua glória que tinha anteriormente para poder ser um homem integralmente. Condição esta que é essencial para que ele pudesse ser o Corban, a oferta perfeita. Ele pudesse ser então o Messias, além de que, se ele não estivesse com as mesmas limitações humanas, nunca poderia ser dito que ele em tudo foi tentado e que assim entende as nossas fraquezas. E também nunca se diria que nós poderíamos ser como ele. Se ele mantivesse os atributos de Deus, não poderia ser assim. Em João, capítulo 1, verso 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, está claro aí. Aquele que é a palavra de Deus, tornou-se carne. Ele se rebaixou, irmãos. Em Hebreus 2, do verso 7 a 10, diz assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Yeshua, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Porque, irmãos, como ser humano, ele precisou do Ruach, que o Ruach o enchesse também, pois os atributos divinos ficaram guardados até a sua glorificação. Era necessário tudo isso, até mesmo para que ele, como ser humano, experimentasse a morte. E assim fica claro,
Yeshua, como ser humano, morreu, mas o Messias, como parte de Deus, nunca morreu. Em similaridade, nós podemos dizer que um dia todos nós teremos o nosso corpo morto e sepultado, mas o nosso espírito viverá para sempre diante do nosso Criador, aos que creem no sacrifício de Yeshua. Ser filho de Deus é uma condição tal que a nossa comunhão permite que o Ruach fale por nossas bocas. Mateus 10, 19 e 20 diz assim: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Isso denota que a presença do Eterno em nós é real pela manifestação do seu Espírito. Uma frase bastante repetida no livro de Atos é assim: cheio do Espírito Santo. Isso é bastante repetido no livro de Atos. Isso demonstra que alguma coisa ficou diferente depois dessa festa de Shavuot que é citada no início do livro de Atos. Essa frase foi muito pouco utilizada no Tanar, mas agora começa em Atos 2, mostrando que os discípulos reunidos em Jerusalém tiveram uma experiência bem distinta sobre o que é ser envolvido, cheio e transbordante da presença do Ruach em suas vidas. Em Atos 2, verso 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Algo inédito aconteceu e ficou marcante até os nossos dias. Ser cheio do Ruach faz muita diferença. Nós sabemos que no Tanar temos exemplos de mártires que deram as suas vidas porque eram fiéis a Deus, ao Deus que escolheram servir. Mas temos também na era do Brit Hadashah exemplos importantes, como foi o caso de Estevão. Em Atos 7, versos 55 e 56, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Yeshua de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Estar cheio do Ruach foi importante neste momento para enfrentar a morte, sabendo que o esperava depois. Agora podemos entender, vamos atentar para um detalhe que não é tão pequeno, mas às vezes passa despercebido. Teria ele tido a visão de Yeshua ao lado do Eterno se o Messias fosse apenas um homem? Se Yeshua fosse somente um homem, um ser humano comum, nascido de um casal, será que ele estaria assim numa visão ao lado do Pai? É uma coisa que eu, pelo menos, não consigo aceitar. Então, isso mostra algo especial que Estevão viu ali. Desde que Shaul e Barnabé deixaram a Antioquia da Psídia, os discípulos continuaram cheios. Ao lermos o texto de Atos 13, vamos ver que eles tiveram problemas ali na sinagoga da Antioquia da Psídia. Mas um grupo grande de pessoas creu na mensagem de Shaul. Então, quando eles saíram de lá, os discípulos continuaram cheios, como diz em Atos 13, 52.
Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E assim segue até os dias de hoje e ainda seguirão até o fim dos tempos. Ser cheio do Ruach HaKodesh faz toda a diferença na vida de um filho de Deus. Isso não é um privilégio de pessoas perfeitas e sem pecados. É algo disponível a qualquer pessoa sincera e de coração aberto para amar a Deus e reconhecer profundamente o ministério e a morte de Yeshua. Qualquer um que deixe a sua vida aberta para a presença do Ruach é um candidato a ser cheio do seu poder e ser a diferença na vida de muitas pessoas. Não pense que você é menos do que qualquer um dos personagens que nós citamos neste estudo. Diante do Eterno, vale o seu posicionamento. Quem é mais importante? Você, os seus planos e desejos, ou o Criador e a sua vontade? A sua escolha definirá se será cheio ou não da presença do nosso Deus. Medite sobre estas coisas e que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.